Olá! Vermelhidão, inchaço e outros problemas que podemos enxergar servem como sinal amarelo avisando que algo está errado com sua dieta ou estilo de vida. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu vou falar sobre inflamação crônica, um tópico muito importante porque aumenta o risco de aterosclerose e, por consequência, risco de infarto e derrame, mas também risco de câncer, de dores musculares e articulares, piorando sua qualidade de vida, trazendo fadiga e indisposição. Mas a sua dieta pode estar causando inflamação no seu corpo? Sim, exatamente. Então fique atento, porque eu vou falar sobre os piores alimentos que mais inflamam você por dentro e o que você deveria correr deles, evitar ao máximo. Por isso, fica até o final. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito. Hoje nós somos o canal de saúde que mais cresce no YouTube. Milhões de pessoas estão seguindo nossas dicas e melhorando suas vidas. Então ative o sininho para não perder as notificações e espalhe esse vídeo para seus grupos de WhatsApp, para seus amigos e familiares, porque essas informações sobre saúde são importantes para a comunidade no geral e ajudam muito. Então compartilhe. E me conte, você sofre de inflamação crônica? Quer melhorar isso? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Inflamação é sempre ruim? Nem sempre. A inflamação faz parte do mecanismo de defesa do organismo. Temos dois tipos de inflamação, a aguda e a crônica. A inflamação aguda nos ajuda no processo de cicatrização e geralmente é de curta duração. É aquela que acontece quando você está com dor de dente ou bate o joelho, que traz os sinais clássicos que o seu joelho vai inchar, vai ficar vermelho, quente, vai ficar dolorido, vai perder a função, você não consegue dobrar seu joelho e vai durar de alguns dias a semanas. Já a inflamação crônica é mais preocupante e pode levar a sérios problemas de saúde. E qual o problema de inflamação crônica? Não vai ficar localizado no seu joelho, seu corpo vai ser atacado como um todo. Inflamação crônica dura vários meses a anos. E o que causa inflamação crônica é que você deve ficar de olho. Infecções persistentes. Se o seu sistema imunológico não consegue se livrar de uma infecção fúngica, bacteriana, parasitária, a infecção continua a causar inflamação crônica de baixo nível. Por isso que a tuberculose, que é uma bactéria, consome a pessoa. Mas não é só a tuberculose. Você pode ter uma doença periodontal no seu tecido gengival que pode causar inflamação crônica, inflamação sistêmica. 2. Toxinas como fumaça de cigarro, poluição do ar, pesticidas, metais pesados como chumbo, mercúrio, que você pode acumular se você comer peixe contaminado, pode causar inflamação crônica. Terceira causa, doenças autoimunes, no qual o sistema imunológico ataca o tecido saudável, dando origem a doenças como artrite reumatoide, lúpus, retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Quarto, sedentarismo, estilo de vida sedentário está associado ao aumento de inflamação crônica. Quinta causa, obesidade e excesso de gordura corporal. A gordura libera moléculas inflamatórias como o TNF-alfa e interleucina 6. A gordura inflama, faz mal, então esse negócio de glamorização da obesidade é um absurdo. Obesidade é doença, especialmente se estiver associada à obesidade abdominal. Sexta causa, estresse. O estresse também inflama, aumenta os níveis de interleucina 6 e proteína C reativa. E pesquisas sugerem que o estresse crônico pode manter esses níveis de marcadores persistentemente elevados. Mas também devo citar isolamento social como uma forma de estresse importante nos dias de hoje. E por fim, 7. Dietas. As dietas modernas têm uma grande chance de causar inflamação crônica de baixo grau. E quais são os sintomas que você pode ter se tiver inflamação crônica? Os sintomas clássicos de inflamação crônica incluem fadiga, se você está constantemente se sentindo cansado, apesar de dormir bastante à noite, isso pode ser um indício de que seu corpo está combatendo uma inflamação. Você terá pouca energia porque seu corpo está tentando se regular. A inflamação crônica causa um desequilíbrio interno que vai levar a uma baixa energia. Outro sintoma é febre baixa, como no caso de uma tuberculose, uma doença autoimune. Outro, dores articulares, musculares, inflamação e dor estão muito ligados. Má digestão, inchaço, gases, dor abdominal, constipação ou mesmo diarreia. Confusão mental, o brain fog, é um sintoma de muitas condições inflamatórias. Afeta a memória, clareza mental, concentração e foco, levando a uma lentidão. Fraqueza muscular, resistência insulínica e piora do seu açúcar no sangue, outros sintomas atípicos como problemas de equilíbrio, sintomas oculares como olhos secos e também problemas de pele como racho cutâneo.
E o que a inflamação crônica pode levar além dos sintomas chatos que drenam a sua energia? A inflamação crônica aumenta o risco de doenças graves. Pesquisas mostram que a inflamação crônica desempenha um papel fundamental na maioria das principais doenças crônicas, incluindo doença cardíaca e derrames, visto que estimula a aterosclerose ou a aterosclerose progride mais rapidamente, diabetes, doenças autoimunes, artrite, alergias, Alzheimer e até câncer. E como saber se você tem inflamação crônica? Alguns exames de sangue podem revelar se você está inflamado. Vou citar os 5 mais comuns. Proteína C reativa, ultrassensível, esse é o principal. A proteína C reativa, PCR, é uma proteína que aumenta quando há inflamação, infecção no corpo. E mais interessante é que, ao contrário dos outros marcadores de inflamação, os níveis de PCR estão estáveis durante longos períodos de tempo, então não havendo variações dependendo do horário do dia. 2. Ferritina. Ferritina é uma proteína que armazena ferro e geralmente mede os estoques de ferro. Mas os níveis de ferritina estão intimamente correlacionados com a proteína C reativa. Estão elevados em muitas doenças inflamatórias crônicas, como esteatose hepática, obesidade. Terceiro marcador, fibrinogênio. O fibrinogênio é uma proteína que aumenta em resposta à inflamação. Níveis elevados de fibrinogênio estão associados a um risco aumentado de doença cardiovascular. O quarto marcador, ácido úrico. O ácido úrico é um produto final do metabolismo das purinas. Ácido úrico elevado causa gota, pedra nos rins, tofos gotosos. A gota já foi chamada de doença do homem rico, porque estava associada a excessos de comida e bebida. Hoje a gota não está mais confinada à nobreza. E os estudos recentes mostraram uma associação entre ácido úrico e mortalidade cardiovascular. E quinto, homocisteína, que também pode estar alto devido à deficiência de B12, B6, ácido fólico. Claro que existem outros exames que podem indicar inflamação crônica, como o TNF-alfa e interleucina 6, mas pedimos com mais frequência esses 5 marcadores anteriores. Você descobriu que está com inflamação crônica? Quais os 7 alimentos que você deve evitar para sair desse estado inflamado? 7. Alimentos ultraprocessados. Se você vai no supermercado e compra aqueles alimentos rápidos, que é só colocar no micro-ondas ou forno e voilá, saiba que para essa conveniência tem um preço, um monte de produtos químicos compostos que você não encontra na natureza, como corantes artificiais, aromatizantes, conservantes. Tudo isso eles colocam para deixar esses produtos durarem mais tempo nas prateleiras ou para melhorar sabor e aparência. E muitos desses produtos inflamam, podem irritar o corpo. Se você tiver alguma inflamação existente, por exemplo, você está acima do peso, o corpo pode se tornar ainda mais sensível e essas partículas estranhas exacerbam a inflamação. E como evitar ou minimizar? Evite alimentos cujas fórmulas você não consegue nem pronunciar. Ah, mas eu preciso de alimentos rápidos. Tem várias receitas saudáveis que você consegue preparar rapidamente. Priorize alimentos in natura, frutas, verduras, leguminosas, carne, aves, peixes, frangos, ovos. Iogurte natural, sem adição de açúcar, castanhas. Mas, se você escorregar de vez em quando, não vai se culpar e chutar o balde. Às vezes, precisamos dar um passo para trás para dar 2 para frente. E o importante é estar no caminho certo. 6. Evite o desequilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. A dieta moderna é basicamente inflamatória, porque estamos consumindo muito mais ácidos graxos ômega 6 que ômega 3. Só para você ter uma ideia, antigamente essa proporção era de 1 para 1. Atualmente essa proporção é de 15 para 1, 16 para 1. Grande parte devido ao uso exagerado de óleos vegetais, como milho, soja, girassol e também pelos alimentos processados e ultraprocessados. Ômega 6, nessa proporção de 15 para 1, inflama. Como minimizar o estrago? Você pode aumentar a ingesta de ômega 3, que tem nos peixes de água profunda. Alguns ovos são enriquecidos com ômega 3, assim como nozes, linhaças e sementes de chia. Mas também você não pode continuar escolhendo óleos que têm muito ômega 6. Troque o óleo de soja, o óleo de milho, por azeite de oliva. Nossa, mas o azeite de oliva é tão caro. Como que eu vou fritar no azeite de oliva? E desde quando fritura faz bem? Quinto alimento que faz mal, gorduras trans. As gorduras trans foram a pior bomba que já fizeram para a nossa saúde. Por que gorduras trans? Porque no início do século passado, descobriram como deixar o óleo parecido com a gordura saturada, que vem geralmente de animais, com algumas exceções como o óleo de coco. A gordura saturada fica sólida em temperatura ambiente. Então eles hidrogenaram
ou seja, alteraram quimicamente a estrutura das gorduras insaturadas para ficar mais parecida com a gordura saturada. Por isso, gorduras trans. Então, deixaram aquela batata que ia ficar mole, crocante. Aquela bolacha crocante, os nuggets crocantes, a margarina parecida com manteiga e não líquida. Os alimentos processados com a gordura trans ganharam uma vida útil mais longa e com a mesma crocância. Claro, o homem pagou o preço. Em 1980 descobriu uma associação de gorduras trans com infarto. Descobriu que simplesmente a gordura trans era pior que a gordura saturada. Porque além de aumentar o colesterol ruim, o LDL, baixava o HDL, que é o colesterol bom. Além do mais, inflama e é ligado com doenças crônicas como diabetes e demência. Como evitar ou minimizar? Evita as gorduras trans. Alimentos que contenham no rótulo gorduras hidrogenadas ou parcialmente hidrogenadas, que podem ser encontradas em margarina, salgadinhos, sobremesas processadas e fast food. Quarto, carboidratos refinados. Comer macarrão, arroz branco, pão são alimentos ricos em carboidratos refinados, que provocam pico de glicose e insulina no sangue. Várias pesquisas associam esse tipo de alimentos à obesidade, síndrome metabólica, diabetes tipo 2 e outras condições inflamatórias. Como evitar ou minimizar? Escolha macarrão integral, pão integral, arroz integral. Reduza esse tipo de alimento e aumente feijão, ervilha, batata doce, que são ricos em fibras e nutrientes. 3. Álcool. Álcool inflama? Se você exagerar, pode inflamar sim. Álcool aumenta a gordura no fígado, aumenta a proteína C reativa, o marcador de inflamação, e também aumenta o risco de leaky gut, o intestino permeável. Pode levar a uma inflamação generalizada que causa os danos nos órgãos. Para evitar isso, não exagere. E se você não tem o hábito de beber, não beba. 2. Carne processada. Salsicha, bacon, presunto, salaminho, carne defumada, patês. Melhor evitar. O consumo dessas carnes processadas está associado a um risco aumentado de doenças cardíacas, diabetes e câncer de estômago e intestino. A carne processada tem muitos nitratos, preservativos e AGEs que causam glicação avançada e envelhecem seu corpo mais rapidamente e causam inflamação. Evite esse tipo de alimentos pela sua saúde. E 1. Açúcar ou xarope de milho e frutose. O consumo excessivo de açúcar é considerado um dos principais fatores de risco para obesidade, diabetes, doenças cardíacas, e quase todos os produtos industrializados têm açúcar, ou pior, xarope de milho e frutose. Eles são mais baratos que o açúcar da cana e podem ser piores que o açúcar de cana. Se você toma refrigerante, suco de caixinha, molho de salada industrializado, condimentos como ketchup, mostarda, frutas em conserva, geleias, bolos, pudins, você está fazendo um estrago muito grande à sua saúde. Como evitar ou minimizar? Reduza o açúcar. Olhe o rótulo primeiro para ver se tem o adoçante, o açúcar ou xarope listado. A inflamação crônica pode ocorrer devido a muitos gatilhos. Uns são quase impossíveis de prevenir, como poluição no ar. Outros dependem de nós, como evitar cigarro, fazer uma dieta balanceada e minimamente industrializada. Plante a semente certa. Escolha saúde e bem-estar. Gostou do vídeo? Aprendeu sobre inflamação crônica e os piores alimentos? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. Qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Em breve eu vou fazer um vídeo sobre os 10 melhores alimentos para inflamação que eu vou deixar aqui embaixo. Mas eu vou deixar hoje as 2 recomendações aqui ao lado, meu vídeo sobre gordura no fígado e nossa playlist sobre diabetes. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.